Gisele, como é que é seu processo de criação com a inteligência artificial? Da ideia à execução, à escolha de imagens, você pode contar um pouco pra gente? Olha, o meu processo, assim, eu não tenho um padrão, mas começa sempre por alguma. Vou partir eu tive 2 momentos, né. Quando eu comecei a trabalhar com IA no campo artístico, ainda só havia disponível as GANs, né, o que a gente chamava de redes neurais, adversárias, generativas, e que foi uma coisa muito boa, apesar dos resultados nunca, serem como hoje Uhum. com os chamados modelos de linguagem natural. Você tinha que participar muito do processo. Então, mesmo que você a gente não cria o modelo, é dificílimo criar um modelo. Por isso que as próprias Big Techs cada vez mais usam modelos pré-treinados, tudo. Ninguém começa do zero, mas você partia de modelos e alimentava, criava um dataset próprio. Foi isso que eu fiz em Botânica Tirânica para tentar desconstruir plantas com nomes racistas, orientalistas, antissemitas, anti-indígenas, anti-tudo misóginos, e refazer uma outra estética, mas aí eu criei os datasets para chegar nisso. Ou seja, você pegou um grande banco de dados e você alimentou com várias imagens de plantas. Eu eu compilei bancos de dados, porque isso é uma das outras coisas muito legais, né? Você não precisa ter um banco de dados sobre plantas com nome racistas. Você pode fazer um dataset de plantas com nome racistas. O que já tem uma certa incongruência, porque o programa ele vai olhar o modelo, ele vai olhar para a imagem, para ele. Não tem coerência nenhuma entre as suas fotos. Ele está treinado para pegar várias imagens semelhantes para criar um padrão a partir delas. Isso era a coisa mais interessante do trabalho, era realmente dar esse curto-circuito. Mas fazer os datasets, olhar o treinamento se desenvolvendo, você via o que a gente chama na área de espaço latente, que é uma coisa super abstrata, para onde, em síntese, todas as possibilidades para onde a IA poderia ter ido, mas acabou tomando um caminho. Hoje, esse caminho é muito mais opaco, né? Então, com essa etapa, ela partia mesmo da noção que aquilo estava estruturado para sistematizar um padrão e como é que eu ia quebrar esse padrão. E criar imagens que já não fossem mais reconhecíveis nem como fora dos reinos, nem como plantas, nem como fungos, nem como minerais, nem como animais, chegar nesse extra-natureza. Hoje, o processo, ele é um processo mais, por um lado, mais projetual e mais anárquico, porque ele é uma grande conversa, né? Eu falo que é mais uma metodologia talmúdica, que é um bate-volta de perguntas. E, a partir desses resultados, reprocessá-los, renegociá-los, e eu dificilmente trabalho com uma plataforma só. Eu pego um resultado de uma, coloco em outra, então, da outra volta para a primeira, vou mudando, porque elas têm muitas semelhanças, mas têm algumas particularidades. E tentando fugir desses clichês e ajustar os textos, eu acho que é um momento. Você falou no começo, né, se o prompt é esse lugar. Ele é um lugar decisivo. E ele, no campo da arte, eu sei, e você já comentou isso várias vezes, eu concordo profundamente, toda essa história de venha aprender a fazer engenharia de prompt, venha aprender a multiplicar, replicar regras, e todo mundo vai fazer igual. Esse lugar é muito importante. Ajustar as palavras e lidar com a censura algorítmica.
né? Assim, botânica tirânica, eu lidava muito com, enfim, questões que são temas sensíveis no âmbito da IA, principalmente, né? Falar de racismo, falar de misoginia, e eu era sempre ameaçada de ser expulsa da plataforma. E hoje, em outros trabalhos, lidando com plantas proibidas, era porque, enfim, o mundo das drogas, das delinquências. Então, é um texto difícil. E quando você está pensando assim, no seu processo criativo, é uma pergunta assim, você primeiro imagina uma imagem, assim, tenta co-criar com a máquina, e se isso acontece, já teve um momento, assim, um efeito, sei lá, eita porra, você pensou algo e a máquina te entregou uma outra coisa e falou, nossa, é por aqui. Total, total. Eu acho que essa parte é a mais sensacional. Eu vou, então, dividir em 2 momentos. Eu acho que tem... eu não consigo imaginar... Eu não parto da imaginação da imagem. Eu parto, de fato... Tem um perfil que é um pouco particular, que é de ser artista pesquisador. Sou professora, universitária, mas no campo das artes... Tecnologia, isso é muito comum, e eu acho que não é à toa, né? Porque eu parto de alguma coisa, assim, da pesquisa que está me mobilizando, e eu falei assim, nossa, como é que eu criaria algo a partir disso? Então, não é exatamente imaginar a imagem, mas começar uma conversa sobre como poderia ser... E, a partir dos resultados, ir tomando caminhos. E eu, recentemente, na primeira experiência que eu tive com audiovisual de ponta a ponta, feita com IA, num grupo de artistas aí que vem trabalhando com o Sora, aí a convite da OpenAI, ainda nas fases de teste, eu decidi, é difícil trabalhar tanto com IA e não discutir a questão do impacto ecológico, ambiental. Eu decidi que eu ia fazer um filme tecnodistópico do Amazonas tomado por lixo eletrônico. E a ideia era que, no final, nascesse uma flor a partir do lixo. Eu não sabia como poderia ser essa flor. E isso ia me ajudar muito em imaginar o que seria essa flor da contaminação. Eu queria que fosse uma assim. Eu falei, o que vai nascer aqui? E a inteligência, a plataforma, ela começou a fazer uma imagem que era muito impactante para mim, da planta nascendo ali do meio. E ela começa a desabrochar, mas aí ela se encolhe. Ela luta e não desabrocha como uma imagem comum que nós temos do desabrochar de uma planta. Ela luta para conseguir abrir as pétalas e, no fim, ela não consegue, né? Ela tomba, ela volta, ela se enrosca e ela abre muito pouco, no final se enroscando nos cabos. Eu falei, nossa, não era nada disso, foi muito mais sutil do que eu. Porque é absolutamente romântico pensar que vai ter o lixo, vai alguma coisa. A probabilidade nesse antropoceno que tem se abreviado é que o desastre seja irreversível e que a vida... Né, nós podemos estar chegando ali no borderline. A gente já vai falar sobre ecologia e sustentabilidade, a intersecção com inteligência artificial, mas falando de outro aspecto sutil, a gente tem discutido até agora sobre a relação do artista com a inteligência artificial e a relação da inteligência artificial com a arte. Mas tem um terceiro integrante nessa conversa, que é o consumidor de arte. Outro dia, uma amiga minha veio falar indignada. Ela gosta muito de música, ela falou assim, tava ouvindo música e aí pintou essa música que eu adorei, coloquei nos favoritos, só que eu descobri que a banda é IA, a música é feita de IA. Como assim eles não me avisaram? Eu sei que a gente tá falando de uma outra plataforma,
Mas como é que você encara essa frustração e essa decepção das pessoas que se deparam com um produto de arte feito de IA e quando descobrem que é IA, ficam completamente decepcionadas, frustradas, no chão, querendo... Ela, por exemplo, sugeriu que o Spotify começasse a colocar o selo. Esta música é feita por IA. Como é que você encara essa recepção? É terrível. Eu acho que isso vem muito dessa distorção de uma visão super romântica da arte e antropocêntrica. Esse é outro ganho da IA. É relativizar essa centralidade, esse antropocentrismo que vem de uma matriz cultural que destruiu o planeta como um todo, né? Então, em todos os níveis, a violência social, racial, de gênero, ela tem uma matriz e ela não se desloca dessa discussão com o ambiente. E essa ideia de que a arte ela é uma agência de um dom especial, que a arte é inspiração, que é uma particularidade que alguns indivíduos têm, isso é muito típico dessa dinâmica eurocêntrica, porque IA é automaticamente não arte, já estava nos favoritos dela, né? Então, por que essa sonoridade é menos aceitável, né? Eu acho que é um problema mesmo de como essa mentalidade, como existe um clichê sobre a arte que desqualifica pelo menos um século, o anterior a nós, que implodiu essas categorias, Duchamp, Andy Warhol. Gente, como falar em original? Sim. Depois disso? Qual?